Nos foi atribuído resolver a questão 6, o que equivale à atividade 9.5 do módulo 9. Nela nos foi apresentada uma função que equivale a x2 menos x sobre x3 mais 500, que é o custo de produção de x unidades de certo produto. Teremos que resolver o custo médio para a produção de uma unidade no regime de produção de 6 unidades, o acréscimo médio por unidade de produção quando o regime de produção passa de 6 para 10 unidades e a função que representa o custo marginal e calcular esse custo marginal para 5 unidades. Pois bem, antes de iniciar a resolução, aproveitando o fato que eu sou também tutor de microeconomia, vou dar um acréscimo para vocês aqui no conceito de custo médio e de custo marginal. Lá na microeconomia, nós temos um fator que se chama Lei dos Rendimentos Decrescentes. Ele diz o seguinte: ao adicionarmos quantidades de um fator de produção variável a uma quantidade fixa de outro, os acréscimos na produção serão inicialmente crescentes, mas depois se tornarão decrescentes e podem até atingir valores negativos. Eu fiz aqui uma tabelinha para vocês mostrando o número de trabalhadores, a produção total que esses trabalhadores executaram e a produção com o acréscimo de mais um trabalhador. Reparem que com 0 trabalhadores, lógico, a nossa produção é 0. A partir de um trabalhador, nós temos uma produção de 10 e assim sucessivamente nós vamos crescendo a produção até que com 8 trabalhadores nós estamos produzindo 96 unidades. Mas repare, quando passa de 1 para 2 trabalhadores, a nossa produtividade marginal passa de 10 para 12. Quando passa para 3 empregados, vai para 14, e assim 16. E quando nós acrescentamos mais um empregado, ela começa a decair, e isso e muitas vezes nos explica o porquê de uma determinada empresa, quando está passando por uma dificuldade, alguma coisa assim, começa a demitir funcionários, porque ele, com um acréscimo de mais gente, ou seja, de mais um fator de produção, em nada viabiliza aquela produção, ou seja, o nosso patamar seria 4 empregados. Então nós temos que custo médio é o custo total dividido pelo número de unidades produzidas e custo marginal é o aumento dos custos ocasionado pela produção de uma unidade adicional. É este custo que nos faz entender a lei dos rendimentos decrescentes lá da microeconomia. Pois bem, a questão da letra A, nós temos que o custo médio equivale à função de 6 unidades dividido pelas 6 unidades. Quando nós aplicamos o valor de 6 naquela função original, nós vamos ter o valor de 30 sobre 716, que dividido por 6 nos remonta a 5 sobre 716 unidades monetárias. Ou seja, o custo médio é de 0,007 unidades monetárias, ou 7 sobre 16 unidades monetárias.